18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h02. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Seguimos a programação da Mix agora com o programa 18 horas. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kenneth. Olá, Karime, muito boa noite para você, para todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. E galera, participa com a gente, manda aquele WhatsApp para o nosso número 994-887592. Vale também a sua participação para você que está nos acompanhando ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem. E no Instagram também, Karime. Temos live no Instagram também. @18 horas news, segue a gente lá. Beleza, galera, é isso, Karime Leão. E aí você pode participar com a gente através das nossas redes sociais e também do Instagram, né, Karime? Vamos lá. 18 horas. Trânsito. Vamos lá, Kenneth, e vamos falar com o repórter André Meirelles. Vamos saber como é que está a volta para casa. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, boa noite aos ouvintes. Olha, a gente está passando pela Avenida Brasil, aquela volta para casa no sentido centro-bairro. Por aqui, o trânsito nessa véspera de feriado tá complicado. São muitos veículos pela via, então tá deixando o trânsito bastante congestionado. Também tem uma ocorrência logo mais à frente que a gente vai trazer daqui a pouco mais informações aí sobre 3 tonéis, na verdade, que da empresa Virrosas que tombaram e causaram aí um estrago enorme dentro da fábrica e também ao redor. Então isso também pode estar colaborando com esse trânsito pesado que acontece aqui na Avenida Brasil no sentido centro-bairro, desde o comecinho da Avenida Brasil até as proximidades ali da Prefeitura de Manaus e até passando também da Prefeitura, o trânsito está carregado por aqui, Karime, Kennedy. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Denúncia na saúde. Pacientes estão esperando há mais de um ano por cirurgias ortopédicas. Deputado estadual denuncia para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público do Estado do Amazonas a falta de fiscalização nos contratos da saúde com organizações sociais. Mais de 580 celulares roubados que foram recuperados estão à disposição para serem devolvidos aos seus donos. Professor de 57 anos foi preso acusado de importunação sexual contra uma aluna de 16 anos. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques dessa sexta-feira a partir de agora para você no programa 18 horas de hoje, dia 14 de novembro, sexta-feira de 2025. 18 horas. Kenneth, e a situação da saúde aqui do estado do Amazonas chegou a um nível assim que eu não sei nem mais o que falar, passou do alerta máximo. Essa semana, a deputada Mayra Dias, ela usou a tribuna da Assembleia Legislativa para expor uma denúncia gravíssima. Pacientes estão esperando há mais de um ano por cirurgias ortopédicas essenciais. Isso segundo relatos e apuração do Ministério Público, Kenneth. Karime, e o que é mais preocupante é que muitos desses casos, os pacientes, eles correm o risco de ter sequelas permanentes, não dá para voltar atrás. Gente que pode permanecer ali, perder completamente o movimento, a mobilidade, com certeza a qualidade de vida, por falta de um procedimento que o Estado, em teoria, deveria garantir. Como disse a parlamentar, esse cenário, Karime, ele escancara o colapso da gestão de saúde daqui do nosso estado do Amazonas. Um assunto que a gente traz bastante aqui são essas denúncias na área da saúde, uma das áreas que a população se sente mais vulnerável. Nathalie Moraes está com esse assunto e traz pra gente mais detalhes agora, ao vivo aqui no 18 horas. Nathalie, então, essa situação foi denunciada na Assembleia Legislativa. A gente já sabe que a Secretaria de Saúde do Estado respondeu, já temos algum posicionamento? Boa noite. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson Paz. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham na noite dessa sexta-feira. Então, Karime, essa denúncia realmente foi apresentada na tribuna da Alian pela deputada Mayra Dias e ela apresentou ali um requerimento parlamentar cobrando providências urgentes ao governo, à gestão Wilson Lima e à secretária de Saúde, Nayara Maksud. Isso porque, não é de hoje que a gente vem recebendo reclamações por parte de pacientes que necessitam de atendimento ortopédico e ela recebeu, a deputada recebeu ali uma demanda, Karime, de pacientes que estão há mais de um ano aguardando aí por
por cirurgias ortopédicas, especialmente aí no hospital, na Fundação Adriano Jorge, né, que estariam ali na fila de espera há mais de um ano. Inclusive, Karime, durante essa denúncia, ela chegou a relatar ali durante seu discurso na tribuna, tiveram pacientes que chegaram ali no dia da cirurgia e aí simplesmente não tem material na unidade hospitalar e até hoje esses pacientes continuam ali nessa fila de espera, aguardando, sem saber como é que vai ficar. E a gente sabe, como o Kennedson falou, essas pessoas podem ter danos permanentes, sequelas permanentes por essa demora no atendimento. Exatamente, Karime. Por isso, os órgãos de controle já estão de olho. Esse requerimento já foi levado, inclusive, ao Ministério Público. O Ministério Público já denunciou a secretária de Saúde, já denunciou a secretaria e a Fundação Hospitalar Adriano Jorge por conta dessa situação. Atualmente, segundo os pacientes, a demora para você conseguir uma consulta ortopédica aqui no Amazonas, lá no na Fundação Adriano Jorge, você demora de 3 a 8 meses para conseguir uma consulta. Gente. Você imagina, você quebra o braço e aí vai para uma consulta, recebe atendimento, quando volta o braço já tá... Já consolidou, já gastou. A gente tem hoje, a nossa capital, Manaus, só perde para São Paulo no número de acidentes envolvendo as motocicletas. E a gente já noticiou diversas vezes aqui no programa 18 horas a situação de sobrecarga no Sistema Único de Saúde por conta dos altos números de acidentes de trânsito. Aí você imagina, Karime, né? Uma pessoa que vai ali para urgência e emergência. Ela faz aquela cirurgia de emergência, mas muitas vezes ela precisa de alguns reparos, né? Nem sempre ali durante a emergência você consegue resolver todo o problema. Às vezes só para evitar um problema maior. Exatamente. E aí vai ter que esperar um ano para então resolver o problema. É para estabilizar. A pessoa chegou lá na emergência para estabilizar. Como você falou, uma hemorragia, alguma situação grave. Daí depois vai se tratar, vai fazer... Colocar os pinos, vai colocar o gesso, aí vai ter todo o procedimento, né? Exato. E aí, então, essa denúncia foi apresentada na Assembleia Legislativa. Eu separei um trechinho aí da fala da deputada Mayra Dias. Vamos conferir o que disse a parlamentar. Você conhece alguém que está há meses esperando por uma cirurgia ortopédica pelo SUS? Pois é, essa é a realidade de centenas de amazonenses, especialmente de quem depende ali do Hospital Adriano Jorge. Por isso, nós apresentamos um requerimento cobrando do governo do estado e também da Secretaria de Saúde providências imediatas e rigorosas para resolver esse problema. Inclusive, o Ministério Público já abriu investigação para apurar essa demora absurda. Gente que sofre com dores, gente que perde os movimentos, que muitas das vezes vê o tempo passar sem resposta, e isso é desumano, é um verdadeiro descaso com a vida das pessoas. Nós estamos exigindo uma auditoria completa nas filas e também prioridade para os casos mais graves e mais transparência no agendamento das cirurgias. 18 horas. Karime, Kennedson, Paz e ouvintes, a gente ouviu aí a fala da deputada estadual Mayra Dias, mas realmente essa situação a gente precisa de uma resposta por parte da Secretaria de Saúde, por parte do governo do Amazonas, porque é um problema que exige uma solução imediata. A fila do CISREG tem hoje mais de 1.200 pacientes que estão aí nessa situação aguardando por cirurgia, e a gente sabe que por consultas esse número pode ser muito maior, né? E aí o requerimento apresentado pela deputada cobra ainda uma auditoria completa aí nessa fila de espera, porque eu tenho certeza que esse número é duvidoso, esse número apresentado aí pela SES, e é realmente uma priorização dos casos mais graves. Pede ainda uma melhoria na eficiência no sistema de regulação e transparência no agendamento das cirurgias. A parlamentar também pediu aí a necessidade de ampliar a capacidade de atendimento e responsabilizar o governo do Amazonas e a gestão, né, da Secretaria de Saúde por todo esse atraso nos atendimentos e até, né, Karime, pelos danos causados na vida dessas pessoas. Com certeza, porque se demorando tanto, com certeza as pessoas vão ficar com alguma sequela, vão ficar prejudicadas de alguma forma. Não é uma demora num exame simples, é demora em cirurgias ortopédicas.
ortopédicas. Imagina um ano de demora, imagina um ano de sofrimento dessas pessoas, porque são situações que causam muita dor. Então essas pessoas estão aguardando isso com muito sofrimento. Então, infelizmente, é mais uma denúncia, mais um caso que a gente traz aqui no 18 horas, denúncias oficiais, denúncias que trazem pra gente, que a gente pede assim, sim, e aí, vai acontecer o quê? Cadê a justiça? Por que não obrigou? Por que a justiça não obriga de alguma forma que essas cirurgias sejam feitas? Ou que pelo menos os pacientes mais graves sejam atendidos em outros estados? Alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é a população do estado do Amazonas ficar refém numa gestão incompetente e sofrendo com dor e pior, ficando com sequelas. Como o Kennedson trouxe pra gente, podem ficar com sequelas e pro resto da vida, não é, Kennedson? Com certeza, e depois não vão poder dizer que a gente não avisou, porque quando o deputado Wilker Barreto foi até o 28 de agosto e conversou com a própria SES, a SES respondeu que não teve conhecimento de muitos casos que foram levados até eles, ou seja, existe a fiscalização, os deputados da ALEAN têm denunciado constantemente as irregularidades na saúde do nosso estado do Amazonas, ou seja, não é por falta de aviso, não é por falta de conhecimento, é por falta de gestão, Karine. É por falta de responsabilidade mesmo. Nathalie Moraes, muito obrigada pelas informações. O que não falta nessa situação da gestão da saúde pública do estado do Amazonas é vergonha, né? O que falta também, aliás, é vergonha na cara para tratar a população nessa situação, porque nós já trouxemos aqui tantas situações, crianças morrendo no parto, crianças que não tiveram a chance de nascer por negligência. Essas são denúncias graves que trazemos aqui no 18 horas. E agora, seguimos com outro escândalo aqui na saúde pública do estado do Amazonas, que é a total falta de fiscalização no contrato bilionário com a organização social Agir, que está agora administrando 28 de agosto e o Instituto da Mulher Dona Lindu. E essa outra denúncia chega agora aos órgãos de controle e pede uma fiscalização aí do estado, não é, Kennedson? Exatamente, Karine. O deputado Wilker Barreto, que tem denunciado a negligência e o descaso na saúde pública, ele vai formalizar os casos junto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado do Amazonas para que a farra com dinheiro público ela seja contida, Karine. A repórter Eudina Araújo, ela tem os detalhes pra gente, vai falar mais sobre essa situação que às vezes a gente até pensa que estão de brincadeira com a população, né, Eudina? É verdade. E são tantos casos que parece que nós estamos repetindo a mesma história todos os dias, mas não é não, viu? São casos novos que se repetem todos os dias mesmo, e não importa se a gestão hospitalar é feita pelo próprio estado ou por institutos e organizações contratados por valores bilionários. Ontem, o 18 horas destacou o caso dos contratos duplicados com a organização social Agir, que é a responsável pela administração do Hospital 28 de Agosto e da Maternidade Dona Lindu, as unidades que compõem o chamado Complexo Sul de Saúde. E a duplicidade nesses contratos foi comprovada por documentação oficial e admitida pelo próprio governo do estado, conforme foi denunciado ao 18 horas pelo deputado estadual Wilker Barreto. As falhas no controle do contrato de 2 bilhões de reais do Complexo Hospitalar Sul são gravíssimas, porque além de prejudicarem o atendimento, ainda drenam o orçamento da saúde. Até a direção da unidade reconheceu que ocorreram pagamentos feitos em duplicidade, sem registros de devolução, e o próprio governo admitiu a falha, ou seja, dinheiro público saindo 2 vezes para o mesmo serviço, sem justificativa e, o que é pior, sem acompanhamento nenhum. Enquanto isso, episódios de negligência continuam acontecendo. Os cortes em bebês causados por um bisturi elétrico, por exemplo, que tiveram grande repercussão na mídia, seguem sem explicação oficial da organização social responsável e do próprio governo do Amazonas. A situação é mais preocupante ainda porque envolve hospitais essenciais: 28 de Agosto, Dona Lindu, Platão Araújo, João Lúcio e Joãozinho,
todos administrados por OS, as chamadas organizações sociais, sem nenhuma fiscalização ou sem fiscalização clara do serviço prestado ou do dinheiro recebido. Diante desse cenário, o deputado estadual Wilker Barreto decidiu acionar os órgãos de controle e cobrou uma postura urgente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. Isso é grave porque nós estamos falando do coração da saúde. O 28, Dona Lindu, Platão Araújo, João Zil e João Lúcio estão todos hoje administrados por OS. Contrato esses sem nenhum acompanhamento fiscalizatório, nem do que se paga e muito menos dos serviços prestados. Isso precisa ser visto com gravidade e eu estou encaminhando isso aos órgãos de controle e a Assembleia Legislativa precisa tomar as providências. A Comissão de Saúde tem que fazer alguma coisa. O parlamentar reforça que a falta de regras claras e de auditoria abre espaço para prejuízos bilionários e pode gerar responsabilização tanto para a organização social quanto para gestores que permitirem esse tipo de descontrole. Ele alerta que nos próximos meses os contratos devem ultrapassar R$1 bilhão sem comprovação do serviço, sem contrapartida e sem relatórios consistentes sobre o que está sendo entregue. Não tem mais dúvida. O que era uma dúvida para mim outrora, a partir das fiscalizações, virou uma certeza. Nós estamos falando de contratos que passarão de R$1 bilhão nos próximos 12 meses, sem nenhum tipo de contraprestação e comprovação de serviço. Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, a terceirização da saúde no estado deixou o sistema pior do que já era. Esse modelo, ele leva e está levando a uma condição de qualidade de saúde no Amazonas pior do que já era, né? A nossa saúde nunca realmente foi lá essas coisas, né? Essa verdade precisa ser dita e isso eu repito em todas as vezes que eu dou alguma entrevista. Mas nos últimos 6, 7 anos, né? É óbvio que essa condição piorou muito. O contrato com a OS Agir, no valor total de R$2 bilhões, é válido por 5 anos. Enquanto o dinheiro da saúde vai pelo ralo, a população continua desassistida, deixando claro que enquanto não houver fiscalização séria, a saúde do Amazonas continuará marcada pela negligência, pelo desperdício e por contratos milionários que ninguém controla. Difícil, né? Volto com vocês. 18 horas. Olha só, vamos mudando de assunto agora, galera. Você já teve o celular roubado? É aquela situação chata, né? Ser roubado, furtado, é uma situação muito complicada. Muita gente tendo prejuízo, principalmente nessa época do ano, é quando acontece muito isso, né, gente? É um movimento no comércio, nas ruas, né? Pois é, muita gente acaba sendo furtada na hora de subir no ônibus. Eu já presenciei uma cena dessa, Karine. Sério? A pessoa tava subindo no ônibus, aí de repente, olha só, acabei de ser furtado, o cara saiu correndo. Meu Deus do céu. E olha só, gente, aqui na cidade de Manaus nós temos mais de 580 aparelhos recuperados e que estão à disposição para serem devolvidos aos donos, Karine. Boa notícia, viu, gente? A entrega dos celulares começou hoje e segue até o dia 19, próxima quarta-feira. Eles já estão à disposição dos seus donos e para receber o celular de volta é só ir lá no Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas. E quem explica pra gente mais detalhes é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. É isso, o Núcleo de Investigação e Recuperação de Celulares, o NIRC, anunciou a recuperação de 586 aparelhos roubados ou furtados, que agora estão prontos para voltar para as mãos dos donos. A lista com os nomes das pessoas convocadas já está disponível nas redes sociais da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado e também no Instagram do governo. O delegado Bruno Itotuzzi, que é o titular do NIRC,
reforça aí o chamado. Com o nome das pessoas que o celular foi recém-recuperado. Existem duas listas. A primeira, com aproximadamente 500 aparelhos, são aparelhos recém-recuperados, e a segunda, com 800 aparelhos de pessoas que já foram chamadas anteriormente e não vieram aqui. Agora, vale reforçar aqui que para você receber o seu celular, você tem que levar documento oficial com foto, nota fiscal ou caixa do aparelho com o mesmo e-mail, o boletim de ocorrência, se tiver feito, como o delegado Itotuzzi reforça agora pra gente também o dia, horário e local de retirada. O endereço fica aqui na rua Seletra 7, sem número, Seletra Amazon, aqui à frente aqui do Recuperafone. Nós vamos atender nos dias 14, 17, 18 e 19, de 8 às 17 horas. Estamos preparados aqui para receber muitas pessoas. Pode vir que a entrega vai ser rápida. Então tá aí, a Secretaria de Segurança reforça que a entrega só vai ser feita para o proprietário apenas se ele tiver devidamente identificado. Volto com vocês. 18 horas. Política. E vamos de política. Seguimos aqui com a Kennedson Paes e Nathalie Moraes, que volta a falar com a gente ao vivo. Então, Nathalie, o prefeito Davi Almeida liberou hoje progressões funcionais na educação, atendendo a servidores que esperavam há anos resolver essa situação. A medida ela é apenas para regularizar pendências históricas, né? E já entra aí no cenário de, digamos assim, de bom cenário político, né? Boa noite mais uma vez para você, Karime. Boa noite, Kennedson Paes. Boa noite aos nossos ouvintes. Então, Karime, a gente sabe que as tensões com a categoria da educação estavam um pouquinho acaloradas, né? E aí, querendo ou não, esse pacote de anúncios aí dá uma acalmada nos ânimos de toda a galera. Eu separei aí um trechinho do anúncio feito pelo prefeito Davi Almeida nas redes sociais sobre a progressão de carreira dos professores da rede municipal de Manaus. Vamos conferir aí o que disse o prefeito Davi Almeida. Essa é a maior publicação da história. Serão publicados 29.836 atos que vão beneficiar 9.878 servidores da educação da Prefeitura de Manaus. Com a publicação dessas progressões, temos aqui quase 1.050 servidores que já poderão pedir a sua aposentadoria porque vão progredir na sua carreira funcional. Por isso que nós estamos fazendo o nosso novo concurso da CEMED Manaus. Outra boa notícia é que a database de 2026 está assegurada e garantida. 18 horas. Animadíssimo o prefeito Davi Almeida aí nesse pronunciamento nas redes sociais. Karime, então assim, como eu estava dizendo, a gente teve uma semana marcada por muitas manifestações, inclusive a Aspron Sindical chegou a deflagrar greve por conta dessa reforma, de tudo que está acontecendo lá na Câmara Municipal de Manaus. E aí hoje o prefeito veio aí, anunciou essas progressões, mais de 1.050 servidores da educação realmente também vão poder aí pedir a sua aposentadoria, porque vão realmente poder progredir ali, segundo o prefeito, na sua carreira funcional. E vale a gente reforçar, também ele falou aí dessas questões de database e tudo. O último reajuste foi aprovado em dezembro de 2024, aí fixado em 3,69%. Quanto ao Fundeb, no ano passado, a Prefeitura de Manaus, né, teve aquela coisa, não passou, não repassou os repasses, mas ele disse que tudo isso vai ser publicado nas redes sociais nos próximos dias, inclusive os valores e datas que devem acontecer esse pagamento já a partir do mês de janeiro. Tudo certinho. E essa medida vai beneficiar aí 9.878 servidores da educação. Kennedson, vamos a gente. Kennedson, é o seguinte, falando em direita aqui no estado, a pré-candidata ao governo do Amazonas, a professora Maria do Carmo, ela esteve em Brasília para se reaproximar de Michele Bolsonaro e reforçar o apoio do PL à sua pré-campanha. Um movimento que reforça a direita aqui, o Kennedson? Com certeza, Karime, mais do que reforçar a direita no Amazonas, fortalece até o próprio nome dela, que está ligado à direita. Ou seja, Maria do Carmo, ela quer ter esse título de representante da direita aqui
aqui no estado do Amazonas, que é ser esse nome do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na nossa cidade de Manaus, e principalmente para disputar essa vaga que vai ser uma vaga muito concorrida ao governo do estado do Amazonas. E claro, é uma tentativa muito clara de poder fazer esse alinhamento do palanque político com a cúpula bolsonarista nacional, ou seja, além de trazer visibilidade para o estado do Amazonas, ela também quer ganhar essa proporção nacional, que é para também ficar interligada, fazer aquele network, estar no meio de pessoas que estão alinhadas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para que todos possam se ajudar nesse processo. Esse encontro ele aconteceu em Brasília, a Michelle Bolsonaro conversou com ela, houve ali um momento em que a própria professora Maria do Carmo demonstrou solidariedade em relação ao que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e de quebra a ex-primeira-dama ela não apenas reafirmou esse apoio à pré-candidatura de Maria do Carmo, como também abriu espaço para construções de pautas em conjunto, especialmente aquelas voltadas à valorização da mulher e também ao atendimento às mães atípicas, ou seja, são pautas que Michelle Bolsonaro já tem feito pelo Brasil, não apenas aqui no estado do Amazonas. A Michelle Bolsonaro já veio até aqui para essas pautas exatamente sobre valorização da mulher brasileira, e também agora essa que é uma novidade, né, das mães atípicas. Então, de fato, é um alinhamento importante para a professora Maria do Carmo, que busca entrar nessa competição com muita força e apoio até de fora. Tá certa ela. Nathalie, a Câmara Municipal de Manaus aprovou um reajuste que coloca os salários dos vereadores. Gente, escuta, viu? Acima de R$20 mil. Um aumento de 37%. Bom, como é que isso tem soado para a população e qual é o argumento para esse aumento? Gente, teu salário já aumentou assim rapidinho, de uma hora para outra, 37%? Karime, é até difícil a gente falar disso. Caramba. Porque essa semana a gente até trouxe aqui no programa 18 horas que a mesa diretora estava querendo transformar ali o trabalho dos vereadores, casa, né? De forma híbrida e tal, sem deixar tudo muito claro, sem deixar tudo muito explicado de como é que eles trabalhariam de forma remota. E aí agora a gente traz essa bomba. Eles estão recebendo nada mais, nada menos que um pouquinho mais de R$26 mil. E aí, Karime, realmente é um dos maiores salários das câmaras municipais do Brasil. E aí, enquanto a maioria das pessoas, realmente a gente sabe, muita gente enfrenta dificuldade de salário, muita gente trabalha cerca de 12 horas por dia para receber realmente um salário mínimo. E aí não é de hoje que as pesquisas têm mostrado de maneira muito clara o descontentamento do manauara com o trabalho e principalmente com a transparência dentro da Câmara Municipal de Manaus. Pesquisas muito recentes, né, divulgadas inclusive pela Quest, mostraram que 49% da população manauara tem considerado o desempenho dos vereadores aqui da nossa capital muito ruim, e mais de 60% da população manauara vê que no dia a dia o trabalho desses vereadores não tem refletido em nada. Então aí a gente está pagando um salário de R$26 mil num trabalho que não está refletindo em melhorias. Aquela situação não tem meta, né, Nathalie? Não tem meta de assim, quantos projetos vão ter que ser apresentados durante o período do mandato. Eles não vão criar essas leis para dificultar a vida deles, né, Nathalie? Eu costumo dizer sempre, Kennedson, que muita gente não tem consciência da importância do trabalho e do papel do vereador. Às vezes, na hora de cobrar, não tá tendo aquele ajustamento. O vereador é o principal fiscal de todo esse trabalho. E aí, muitas vezes, quando a gente vota errado, acaba refletindo em tudo isso. E aí, com esse aumento, realmente, Karime, o que a gente percebe é que cada vez mais a população manauara vem questionando a produtividade e a representatividade dentro da Câmara, já que eles estão recebendo salários tão altos. Por que falta tanto comprometimento? Não, e ainda vai aumentar 37%. Gente, salário mínimo. Não bastasse 3 dias na semana, não bastasse agora home office. Trabalhar 3 dias na semana. Home office. Salário bom é o salário. Um aumento de 37%. Gente, salário mínimo é o quê? 1.518, 1.500 e alguma coisa.
R$26 mil é o que a gente paga para os vereadores, e você não vai fiscalizar quem você votou. Eu acho que a gente tem que fiscalizar e muito, e ter mais consciência na hora de votar nessas eleições agora. Kennethson, vamos seguir daqui, vamos falar da COP30. A primeira semana terminou sem grandes avanços, mas com muitos atritos, muita confusão, não é? Alguns temas, assim, não foram tão bem, não tiveram a repercussão que queriam, né? Mas o que e teve, outros que eles não queriam que tivesse tanta repercussão, teve, né? Ganharam grandes proporções, e a gente até comentou aqui alguns deles, a da invasão, né? Dos protestos. E enfim, hoje teve novas manifestações ainda. Conta aí pra gente, Ken. Olha só, gente, durante a semana nós tivemos várias situações a respeito sobre a COP30. A gente já noticiou que no segundo dia do evento teve aquela chuvarada, que é uma chuva normal, que acontece aqui sempre. Aqui o norte é muito normal durante esse período. Belém chove todos os dias, né? Aqui também, a gente tá acostumado. Mas como é que eles colocam uma estrutura que não vai aguentar a chuva que eles estão acostumados? Aí é pra acabar, né? Belém é batata. Depois do almoço cai aquela chuvinha. Então pronto, mais um argumento para que eles fizessem uma estrutura que segurasse essa chuva, certo? Ken? Com certeza. E aí o teto praticamente desabou ali na sala da imprensa, né? Onde estavam repórteres, jornalistas, comunicadores do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro, e viram ali aquela cascata. É porque você não sabe interpretar, né, Fernando? Era uma cascata, gente, era só uma cascata. E aí teve manifestações, o pessoal do PSOL junto com vários representantes dos povos indígenas e também trabalhadores da saúde invadiram a área da Blue Zone. Hoje também tivemos manifestações a respeito sobre indígenas de Mundurucus, eles estavam bloqueando a entrada da Blue Zone, e de fato, Karime, houve muitos impasses em relação à própria COP30. A gente noticiou, inclusive, no nosso Instagram do 18 Horas News, uma pesquisadora alemã, Karime, que demonstrou completamente a insatisfação, e ela disse que veio para o Brasil com muita expectativa. Poxa. Ela acreditava que vinha porque muita gente de fora estava com muita expectativa por essa COP30 ser feita na Amazônia, e acreditava que teria muito potencial, só que durante a COP30, ali a pré-COP30 que aconteceu na semana passada, ela ouviu a respeito sobre as intenções do governo em relação a algumas pautas que ele planeja para o futuro, e aí foi por água abaixo toda aquela esperança. A gente teve parlamentares como o senador Omar Aziz, que disse que não sequer perdeu tempo indo até lá, porque realmente ele já sabia que não traria resultado algum. Então... É aquela história, também não chamaram representantes de povos indígenas, foi uma COP no norte, mas sem a representatividade. Exatamente. Os bois bumbais de Parintins, eles não foram convidados para essa manifestação, muito pelo contrário, tivemos um teatro infantil mostrando os itens da floresta, da nossa fauna, nossa flora. Né? Tinha urso polar, girafa, camelo, girafa, urso polar, tinha tudo, gente, menos dignidade. Pois é, e aí a questão é que os pontos principais, que era para ter alinhamento em relação ao que vamos fazer em relação ao clima, a como nós teremos a nossa vida daqui para frente, nós tivemos muitas diferenças entre os países ricos e também em relação ao desenvolvimento, porque enquanto muitas nações desenvolvidas, elas exigem compromissos mais firmes e dados regulares sobre essas emissões, os países do sul, eles acabam cobrando um pouco mais de garantias de financiamento para poder conseguir elevar suas ambições climáticas. Eu lembro que até antes da COP30, o Lula falava que se você quisesse defender a Amazônia, você tinha que pagar. Ou seja, era justamente para que tivesse essa COP30, fosse para apresentar os projetos da Amazônia, os projetos do Brasil em relação ao clima, e que esses países se somassem, né, se ajudassem nesse processo, que é o investimento. E aí, muito desse investimento, Karime, não teve um retorno esperado, e com certeza a COP30 aqui no Brasil, infelizmente, já tem um título internacional de fiasco. É a Flop 30, como tem mencionado aí nas redes sociais. Flopou. Não é mentira não, Kennethson. Obrigada, Nathalie Moraes. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, um professor de 57 anos foi preso, acusado de importunação sexual contra uma aluna dele de 16 anos. É o nosso assunto em instantes. 18 horas.
Vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, antes de você falar a respeito do trânsito, né? A chuva que aconteceu, atingiu aqui a cidade de Manaus de ontem, deixou uma cratera lá na rua Ladário. As famílias estão sem saber o que fazer direito, a situação continua muito complicada por lá, não é? Conta mais, boa noite. É isso mesmo, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, para os ouvintes. Fica ali no conjunto Canaranas, depois aí que essa cratera de grandes proporções cedeu e aumentou ainda mais durante o temporal que aconteceu aí ontem, né, quinta-feira. Então a força da água avançou sobre as casas e deixou as famílias ali à beira do desabamento. A gente conseguiu hoje falar com a dona de casa, Glenda Monteiro, que teve a casa condenada por risco de desmoronamento e que precisou inclusive abandonar o lá onde vivia por muitos anos. Segundo ela, o drama é antigo, desde 2023 os moradores inclusive cobram aí providências das autoridades. A gente vai conferir a fala dela. Só que ninguém pensava que fosse assim tão trágico, né? Porque pessoas ficaram presas, situação difícil. O que passamos ontem foi muito difícil mesmo, sabe? E as casas já estão sendo engolidas, infelizmente já está sendo engolida pelo esse buraco, né? Desde março que a gente luta, quando caiu um pedaço, desde aí a gente vem lutando para que aconteça algo, que eles tirem, né, ou a gente de lá, ou que nos dê uma casa, ou que indenize. 18 horas. Tá, então, a gente continua com a fala da Glenda, que ela também falou que tá recebendo agora um benefício, porque a prefeitura foi ao local, deu esse benefício para ela, recebe um benefício da prefeitura, também recebe um benefício do governo do estado, mas ela disse que não é o suficiente, né? Tipo, sair aí da moradia própria para ir para aluguel, que ela quer indenização. Vamos acompanhar a fala dela. E sobre esse auxílio é difícil, né? Porque 600 o governo está pagando e 600 a prefeitura. Só que a gente não quer auxílio, ninguém quer auxílio, a gente quer a nossa casa, você entendeu? A gente quer a nossa casa, né? A gente não queria estar passando por essa situação, de jeito nenhum. Não é invasão, é casa de conjunto, todo mundo há mais de 30 anos nas suas casas, aí ter que deixar a sua casa assim, sabe, é muito doído, é muito dolorido, é muito humilhante, entendeu? Essa situação que nós estamos passando. 18 horas. Aí, a gente conferiu a fala da Glenda Monteiro, que é uma das moradoras ali do conjunto Canaranas, onde aconteceu aí, né, essa situação após a chuva de ontem, que essa cratera continua cedendo ali no local. Sobre isso, a Defesa Civil informou que equipes foram ao local e fizeram ali o atendimento às famílias em área de riscos e, de acordo com o órgão, o trecho foi isolado, os moradores foram orientados e a retirada preventiva das famílias já foi realizada. A Prefeitura de Manaus, também ali por meio da Senseg, disse em nota que o auxílio aluguel foi disponibilizado para garantir moradia temporária às famílias atingidas, enquanto aí o local passa por uma avaliação técnica para ver o que pode ser feito para poder reconstruir ali o local e dar moradia às pessoas. A comunidade, ela segue também em alerta aí, e também a população pede, né, mais atenção dos órgãos públicos. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com ela, Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Kennedson e ouvintes. Olá. Então, tivemos uma sexta-feira ensolarada e com chuvas isoladas em alguns pontos aqui da capital. A noite promete ter temperaturas agradáveis e temos possibilidades de chuvas leves para a noite da nossa sexta-feira. E agora vamos para a previsão do tempo para o fim de semana, 15 e 16 de novembro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com sol, altas temperaturas e chance de 30% de pancadas de chuvas leves no período da tarde. À noite, o céu continua carregado de nuvens e temos previsão de chuvas acompanhadas de trovoadas para a noite desse sábado. O resumo do termômetro: a temperatura no sábado varia entre mínima de 26 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 95%. No domingo de manhã, o sol aparece entre nuvens
nuvens que vão ganhando força e trazem pancadas de chuvas rápidas e isoladas também para o período da tarde. À noite, o céu continua nublado e a chuva também continua em alguns pontos da cidade. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. Muito obrigada, Vanessa. Segue aqui com a gente. Vamos falar do Rio Negro. Gente, o Rio Negro encheu 10 centímetros em 3 dias. Foi isso mesmo, Karime, Kennedy e ouvintes. A gente está acompanhando o nível do rio aqui no 18 horas e só nesses últimos 3 dias ele já subiu 10 centímetros. Só hoje, sexta-feira, foram mais 4 centímetros, segundo as medições oficiais daqui do Porto de Manaus. Pra gente entender, né, fazer uma linha do tempo ali, ó, entre 1º e 9 de novembro, o rio enfrentou uma vazante de 19 centímetros. Aí, nos dias 10 e 11, ele ficou estável, sem subir e nem descer, marcando 18,90 metros, né? 18 metros e 90 centímetros. Esse período, ele foi assim como uma pausa, né? Pra indicar que o período da vazante, ele tinha acabado. E aí, a partir do dia 12, começou essa sequência de subida e, ao que tudo indica, nós estamos no comecinho do ciclo da cheia. Karime, Kennedy e ouvintes, vamos acompanhar. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. Ele tem a sua atualização a respeito daqueles tonéis de vinagre que explodiram numa fábrica na Compensa. André, atualiza pra gente, que história é essa? Muito boa noite mais uma vez, Karime, Kennedy, aos ouvintes que nos acompanham aqui. Inclusive, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de hoje, né? Depois que esses 3 tonéis de vinagre desabaram aqui dentro da fábrica Virrosas. Como você já falou, Karime, aqui no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, a nossa equipe de reportagem está aqui ao vivo acompanhando a situação. O estrondo, ele foi tão forte, inclusive, que muita gente achou que tinha explodido alguma coisa ou até caído uma caixa d'água. A galera começou a ligar ali para 193 do Corpo de Bombeiros com a informação de uma explosão, que não houve explosão nenhuma. As informações é somente aí o desabamento desses 3 tonéis de vinagre que inclusive causaram derramamento. E o que a gente sente aqui no local, Karime, Kennedy, ouvintes, é o forte cheiro realmente desse vinagre. Aí quando chegaram as equipes, eles descobriram que eram mesmo os tonéis de vinagre que caíram aí, amassaram tudo e ainda atingiram um caminhão. Mas só que o caminhão aqui é da empresa, o próprio caminhão da empresa. Já estava estacionado, os funcionários não estavam no local. Então, as atualizações é de que não houve aí nenhum ferido, né? Apenas mesmo está acontecendo aqui é que os funcionários estão trabalhando para tirar aí, para ajustar aqui os problemas que aconteceram aqui no local, né? Olha, os bombeiros, eles confirmaram que pelo produto ser comum não tem risco químico nenhum para a população, que a gente falou agora há pouco, né? Tá um cheiro forte aqui de vinagre, mas isso não causa aí problemas na saúde. Então é isso, mesmo, não tem... também a gente vai atualizar agora sobre a situação do trânsito. A situação que aconteceu aqui, desse desabamento, não atinge o trânsito aqui da Avenida Brasil, que continua carregado, mas essas informações que a gente tem do trânsito carregado pela Avenida Brasil, entrando em contato aqui também com o IMU, Karime, Kennedy, a gente tem essas informações de que foi somente mesmo por amanhã ser feriado. Então hoje é véspera de feriado, né? Então, por ser véspera de feriado, tá um grande movimento na capital amazonense. Só que a gente tem uma informação aqui de um acidente com moto ali na Recife, próximo ao Frango Xadrez, antes do Shopping Manauara. Foi aí um acidente com um motoqueiro que acabou, né, ele ficando ferido. Ele está ali no chão aguardando o atendimento do SAMU, que é o Serviço Móvel de Atendimento, para estar ali no local para fazer esse socorro. Então, o trânsito pelas redondezas está caótico. A gente também recebeu informações de um trânsito pesado, congestionado e muito lento pela Avenida André Araújo, isso no sentido centro-bairro, e também as adjacências ali das avenidas, ruas, todas congestionadas aqui na capital amazonense. Então, resta ter paciência nessa véspera de feriado. Volto com vocês. Tá certo, muitíssimo obrigada pelas informações, André Meirelles. Entrevista do dia.
Agora em Manaus, 6h45. Na entrevista do dia hoje, vamos conversar com o ex-deputado estadual Dernilson Chagas. Muito boa noite. Seja bem-vindo às 18 horas, tudo bem? Boa noite, eu que agradeço esse convite. Estamos aqui para bater esse papo agradável com essas pessoas maravilhosas aqui. Muito obrigada. Tamo junto, doutor. Muito obrigada. Então, nós abrimos o programa falando da questão da saúde. Sabemos que é uma crise que não começou agora, mas ela piorou bastante dos últimos 7 anos para cá. O senhor com certeza tem acompanhado a situação da saúde pública do estado do Amazonas. Como que o senhor analisa essa piora dos últimos anos? A falta de cuidado, zelo, né, de um projeto. Não houve ampliação dos hospitais, não houve nada de novo, a não ser ampliação. E essas ampliações, ela não atende a demanda. Então, a falta de planejamento da cabeça pensante é o prejuízo que tem aflorado no atendimento. Ou seja, como não se apresenta nada novo, ele não consegue desafogar a demanda. O orçamento, ele passa a ser muito alto, como todo ano reajusta, porque há um crescimento na arrecadação, mas o efeito não se reflete. Temos a questão da saúde não só nos hospitais, mas nos exames, na consulta, nas cirurgias, que ele deveria fazer como o governador do Rio fez, o prefeito. Acredite, na cidade do Rio de Janeiro, o cidadão que quer fazer um PET scan, ele vai no superatendimento da saúde. Tem o PET scan, lá tem a mamografia, tem a tomografia, tem a ressonância magnética, tem todos os exames de imagem. E sabe quanto é que custa isso mensal para o governo, prefeito do município do Rio de Janeiro? 20 milhões de reais. Agora, enquanto aqui a gente noticiou, tem pacientes esperando há 1 ano por cirurgia ortopédica por falta de insumo. É como estou lhe falando, cadê a pessoa que pensa em saúde? A saúde não foi ocupada para resolver o problema, ela foi ocupada para levar e levando. Não tem a cabeça pensante. Desde o momento do primeiro governo do Wilson, veio a crise da Covid, veio as operações da Polícia Federal. E o que se mudou? O que se fez? Só piorou. E a arrecadação é altíssima. Ou seja, tem um orçamento bilionário, mas sem solução para os problemas. A gente viu agora, inclusive, o próprio deputado Wilker Barreto, ele foi à OS, ele esteve por lá, e o que ficou claro nessa conversa com a OS é que, na realidade, o governo do estado do Amazonas, ele tem pagado por serviços já incluso no contrato inicial, ou seja, tinha um contrato já com diversos serviços e o segundo contrato já pagava mais uma vez um serviço que já estava incluso no primeiro contrato. Como é que pode isso? Não há fiscalização com esses contratos com a organização social, o que se deve perguntar. E como é que o senhor Cadê analisa? Os órgãos? Isso, e como é que o senhor analisa esse repasse da administração desses hospitais tão importantes como Platão Araújo, 28 de agosto, para a organização social, que é o movimento que ele tem feito? Olha, em muitos lugares não deu certo. E tem que se olhar com critério e com uma lupa. Quais são as metas? Está de forma clara as metas para cada hospitais sobre esse recurso que vai ser aplicado. Ele não vai... como o Kenilson falou, vai apresentar um outro serviço que já está sendo feito. Então, e aí a gente questiona, e o Tribunal de Contas? O que é que está sendo feito? Porque isso é dinheiro do contribuinte. Agora, saiba o seguinte, que essa habilidade que o governador fez de terceirizar a saúde, ele simplesmente alivia a lei de responsabilidade fiscal dele, tá ok? Então ele faz isso e joga como se fosse uma despesa. E com isso ele procura se livrar de vários problemas e passa a cobrar. Agora, não vejo essa cobrança, não vejo essa fiscalização, eu não vejo essa melhora, né? Então, a população está sofrendo, a população clama pelo serviço que possa atender a demanda. Daí, as pessoas estão procurando exames, uma cirurgia, uma consulta, e nada foi feito. Por que não foi feito um projeto para chamar essas empresas que prestam serviço de imagem e fazer um grande centro de referência? Desafogava a fila do CISREG, que ele acabou com o CISREG e tem um outro sistema. E eu não sei hoje, confesso, eu acredito que está difícil alguém saber qual é o tamanho dessa fila.
Se comemora Dia da Mulher, mas ninguém fala quantas mulheres estão na fila para uma ultrassonografia mamária, transvaginal, uma pélvica, quantas fizeram mamografia. Quantas conseguiram fazer? Quantas conseguiram? Olha, se a saúde está péssima em Manaus, você imagina quando ele fala que agora tem no interior. Meu Deus do céu. Como é que é isso? A saúde a saúde que é licitada é só para a capital. Não existe doente do estado no interior. Não existe alta complexidade para o interior. É o abandono. É o oba-oba. Você quer ver uma coisa, Karine, que um dia desse eu até fiz um comentário nas redes sociais, foi a secretária de saúde falando da distância dos municípios. Manaus, ela nasceu dessa forma. O estado do Amazonas é dessa forma. E se desenvolveu dessa forma. Estamos em 2025, mais de 2000 anos, ainda estão falando que o maior problema é a distância, ou seja, não tem solução mesmo. Até hoje. Não tem hoje, até hoje não tem ninguém que pense, que execute, que planeje. Não tem, é o mesmo chororô. É igual a cheia, né? É igual a cheia, acontece todo ano e todo ano tem os mesmos problemas. E vai depois chegar a cesta básica, é isso, é aquilo. E não resolve a vida do pessoal. O governo não tem projeto, ele não consegue conversar com uma universidade, com cabeças pensantes para a realização. Qual é a aptidão desse município? É a pesca? O que nós podemos fazer com a pesca? Para estimular a pesca geral. O que tem de princípio básico aqui que a gente pode extrair da floresta? O óleo de peroba, óleo de andiroba, óleo não sei o que. O que a gente pode fazer, gente? Ou seja, é um governo que vive hoje pensando só no amanhã, não tem projeto. Já assumiu sem projeto desde a primeira gestão. Não tem projeto. E uma das situações mais delicadas que não só o Brasil, como aqui no estado do Amazonas a gente está passando, é na segurança pública. Piores índices do Atlas da violência. Karine, a segurança pública mostra o que ela é. Ela vive de espetacularização, aonde o cara aparece no helicóptero com uma arma para ser filmado. Aparece o cara agindo, mostrando o bandido. Ou seja, a segurança pública, que era para agir em silêncio e trazer o resultado para o povo, ela ficou espetacularização. Agora, né? É espetacularização. É o cara entrando no helicóptero e com uma arma apontado para baixo. Agora, isso é segurança pública. Aí eu te pergunto, fronteira, rio, tráfico, ouro, madeira. Qual é o projeto da segurança pública? O que se desenvolveu para isso? Qual foi o resultado que trouxeram? Nada. Só ampliou a criminalidade. Por quê? É um estado que é vazio. E só se desenha uma coisa. Tem uma base arpão, a base não sei o quê. O resultado é pífio. Veja o gasto na segurança pública por resultado que ela traz. O Kennedy sempre traz aqui um número, 10% só da droga, não é isso? Exatamente. O Instituto já falou sobre isso, que a droga que é apreendida no estado do Amazonas representa apenas 10% de tudo que é traficado. Então, muita coisa passa. É pífio, né? Kennedy, me responda uma coisa, meu querido. O cara faz o oba-oba de apresentar, prendeu lá, por exemplo, 5 toneladas. Quantas que passaram? Ele não diz não? Porque o que entrou é o que movimenta a criminalidade. O que foi preso, alguém vai pagar. Alguém paga. Então, essa situação da espetacularização leva ao sofrimento ao povo. Porque não traz resultado. Não traz resultado. Olha, tem uma polícia que se chama Polícia Ambiental. Essa polícia, se eu tivesse no lugar do Wilson, fortalecer a Polícia Ambiental. Por quê? Porque ela está nos rios mais fortes, né? A gente tá na Amazônia, né? Nos rios. Nós botava ela nas 9 calhas de rio que nós temos, fortalecia com uma grande estrutura, com lanchas, com armamento, com drones. A gente não tem nem lancha. Drones militares. A gente não tem nem lancha para fazer patrulhamento fluvial. Não, mas tem gasolina para o helicóptero, pô. Aí tem, mas porque aí sai no Instagram, né? Então, veja bem. Virou espetacularização a segurança pública. Não vai trazer resultado nunca. As pessoas que o governo tem colocado não são pessoas pensantes. Não pensam em segurança pública. Um custo altíssimo, um peso de ouro para uma instalação de um paredão, para não sei o que, mas não sei o que, e o resultado é insignificante. É pífio.
Se você pegar o relatório da Segurança Pública que saiu já em 2023, você se arrepia dali para frente. Qual é a atuação da Segurança Pública no nosso estado? Não é? Temos que falar do crime e da criminalidade. E qual é o resultado? Que já chegou numa situação que a gente tem a livre atuação de facções criminosas no estado, internacionais. Eles ditam as regras, Karime, soltam fogos, eles ditam se você vai sair ou se não vai sair, picham seu muro para dizer que você tem que baixar o vidro, senão vai ter bala e por aí vai. Já tem lugar que você só entra com autorização. Eu passei isso na campanha, para você ter uma ideia. Isso é um retrato da fragilidade de um governo que existe, que tem. Não é uma pessoa que trouxe o resultado. Olha, você fala... Eu vou falar uma coisa aqui, Karine, me permita. Se você se adoecer, se for atropelado, tu ainda consegue entrar ali no 28 e ter um band-aid e uma dipirona. Sim. Ok? Se você for assaltado, tu ainda pode encontrar uma delegacia aqui e acolá aberta 24 horas. Não sei se vão resolver o problema do crime. Não, elas fecham às 5 da tarde. Tá, vamos lá, fecha às 5 da tarde. Tá. Agora, tem uma coisa que é um prejuízo quase irreversível, o resultado da educação do nosso estado. Último lugar do Enem. Por mais de 3 anos. Simplesmente politicaram, olha só, politicaram a educação, politicaram o Fundeb, politicaram os professores, não investiram nas ferramentas adequadas para equipar as escolas, melhorar as condições dos professores, melhorar salário. Não tem essa de pagar um salário pífio e querer um resultado melhor. Professor come, paga luz cara, água, transporte, gasolina. E isso é que estimula o cara a dar uma aula melhor, com um salário. Então, se não remunerar o professor, o funcionário público adequadamente, as coisas não andam. É genérico, é de cabo a rabo esse governo doente. Ele é um governo deserto, vazio, que não tem prosperidade. O Amazonas chegou até aqui por uma circunstância econômica. Por exemplo, porque é muito forte economicamente. É porque tem uma coisa que garante a essa economia, que se chama Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus. Tá? E que nós precisamos discutir mais isso, porque os empregos que se gera é o distrito, não é atividade civil, é construção civil que é gerado pelo governo do estado nos investimentos. Qual é o investimento que ele tem de uma obra de grande impacto que possa trazer resultado para o estado? Não se tem. As obras ainda são do governo amazonino, do Eduardo e do Almar. Me desculpe aqui falar. Essa é a verdade. Não se tem um legado que esse governo vai deixar. Não, ele inclusive saiu pesquisa que ele é considerado o pior governador do Brasil. Pesquisa da Real Time. Isso porque ele ainda tem o último lugar, né? Ele conseguiu o último lugar. Pois é, ele é o pior porque ele conseguiu o último lugar que se tem dos 27 estados, porque se tivesse mais ele ainda estava mais embaixo. Muitíssimo obrigada. Eu sei que tem mais assunto. Você vai voltar para falar. A gente tem uma pauta aberta que são as estradas. Perfeito. E a gente vai voltar a falar sobre isso, que é uma questão importantíssima para um estado como o Amazonas, né, que quer também andar pelas estradas, não só pelos rios. De qualquer forma, você volta para falar com a gente. Eu agradeço. Vou ficar aqui esperando esse convite mais uma vez. Tenho muita coisa para falar de estado, principalmente de AM10, que é um assunto que deve ser muito discutido, porque eu vejo Câmara fazer comissão para a M10, não, para 319. Sim. Comissão para não sei o quê. É mais para passeio do que para trabalho. Porque se ele quisesse resolver o problema, começar pela M10, pelas estradas estaduais, né? Que aí ele poderia resolver de fato. É que tá um pouquinho dentro da competência dele. Agora o cara é vereador que não consegue mudar o nome da estrada 319. Pô, o cara quer fazer o quê? Tá certo. Então vamos lá. Muitíssimo obrigada. Já está marcada uma próxima visita, uma próxima entrevista para falar das estradas. Dermilson Chagas, boa noite. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Estou aqui muito satisfeito e feliz de conversar com vocês e trazer informações. Prazer te conhecer, Cabra. Prazer, deputado. Muito obrigado, viu? Boa noite, Dermilson Chagas. Conversamos com o ex-deputado estadual Dermilson Chagas. 18 horas. Vamos agora, Kenneth, conferir as opções da agenda cultural.
Chegou o fim de semana e Manaus está cheia de atrações imperdíveis, Karime, Kennedy e ouvintes. Começando já nessa sexta-feira, o Festival Amazonas de Música retorna depois de 7 anos ao calendário cultural de Manaus. O evento é no Parque Rio Negro e vai até sábado com shows de artistas locais para embalar a noite e o melhor, a programação é totalmente gratuita. No sábado, a programação começa cedo, hein? Às 5 da tarde, no Lounge Music do Coco Bambu do Shopping Ponta Negra, acontece a festa 40+, que traz os clássicos dos anos 70, 80 e 90. A partir das 5 da tarde às 8 da noite, tem happy hour com descontos e a cabine será comandada pelos top DJs Fernando Araújo e Aloysio Júnior. Também às 5 da tarde, o Manaus Rock Festival estreia no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Zona Sul, e reúne bandas locais fortalecendo a cena rock da cidade. A entrada é gratuita. E no mesmo horário do sábado, no estacionamento do Shopping Ponta Negra, tem Humberto Gessinger com a turnê Acústicos do Engenheiros do Havaí, como parte da corrida NEMA 2025. Os ingressos estão à venda no site ingressosfly.com. E mais tarde, do sábado, às 9 da noite, é a vez da dupla Matheus e Cauã subir ao palco da Arena da Amazônia com o show Praio. Os portões abrem às 9 horas e os ingressos estão disponíveis no site baladaep.com. Tem cultura, música e diversão com opções para todos os gostos. É só escolher o seu programa e aproveitar. Karime, Kennedy e ouvintes. Beleza, Vanessa. Vamos aproveitar, né, Kennedy? Vamos lá. Agora vamos à última volta para saber como é que está o trânsito aqui em Manaus com o André Meirelles. Boa noite, André. Vamos falar da Avenida Cosme Ferreira, volta para casa também, trânsito está bastante concorrido pelo local e também no sentido bairro Centro, perto da Feira do Coroado, o trânsito está carregado, pesado nessa véspera de feriado, Karime, Kennedy, e também na Avenida de Djalma Batista, quem vai trafegar pelo local vai encontrar dificuldades. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Durante a COP30 em Belém, foi apresentado um documento chamado Avaliação da Amazônia 2025. O documento é resultado do trabalho de mais de uma centena de cientistas do Brasil e do mundo. Entre eles estão nomes destacados como Adalberto Val, Carlos Nobre, José Merengo e Mercedes Bustamante. O relatório é mais que um documento técnico, é um retrato da urgência. Mostra que o bioma mais importante do planeta está perdendo resiliência e se aproximando de um ponto de não retorno. A boa notícia é que ainda há tempo, mas é pouco. Partes da Amazônia já estão na UTI do planeta. O relatório pede ação concreta e imediata. Desmatamento zero até 2030, recuperação de 50 milhões de hectares degradados, investimento direto em ciência e saberes tradicionais. São ações difíceis, mas se não forem realizadas, o futuro para as próximas gerações na Amazônia também não será fácil. 18 horas. 6 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, bom fim de semana. Boa noite, Kennedy Paz. Bom fim de semana, galera. Não esquece de seguir o 18 Horas News. Detalhes dessa entrevista vai estar por lá também. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Você ouviu 18 horas.